Depois do primeiro contato, finalmente joguei Scars of Honor. E a pergunta que fica não é nem se o jogo é bom, mas se vale a paciência agora. No vídeo de hoje eu te conto sobre a minha experiência de gameplay, com o que funcionou, o que decepcionou e se ainda faz sentido continuar acompanhando o jogo. E se você gosta desse tipo de conteúdo em que eu trago análise críticas de jogos MMORPG, RPG, ARPGs e afins, já se inscreve no Coreverso e ativa as notificações porque toda semana tem vídeo. Agora, deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações, viajantes, vamos direto para o nosso review de Scars of Honor. E antes de começar, eu acho importante contextualizar que a Beast Burst, que é a desenvolvedora do jogo, está fazendo esse playtest na Steam com o objetivo de ser um teste técnico, principalmente aí para medir e testar o estresse nos servidores. Não é um beta, não é um alpha, é literalmente um teste técnico. Então toda a análise que você vai ver aqui é levando em consideração esse contexto, fechou? Dado o contexto, agora vamos ao que interessa. Logo de cara é possível escolher sua facção e a raça que luta por ela, assim como sua classe de especialização. Ao todo, 6 raças estão disponíveis e cada uma tem uma quantidade de classes que pode ser selecionada. Além disso, é possível escolher personagem do gênero masculino e feminino. Em relação à customização na criação de personagem, as opções são poucas, tendo algumas opções de cabelo, barba e outros pequenos detalhes. Para o lançamento completo, eu confesso que eu gostaria muito de uma cinemática que fosse ali no comecinho do jogo, antes de você escolher a sua facção, justamente para auxiliar o jogador a saber qual facção ali escolher através da lore. Podem ser trechos da guerra que aconteceu no passado entre as duas facções, algumas coisas assim que possam dar esse contexto para aquele jogador que tá caindo ali de paraquedas pela primeira vez no jogo. Eu li sobre a lore das duas facções, sobre a história da guerra e etc, etc, e eu confesso que eu fiquei um pouquinho mais inclinada pro lado da dominação, ali dos orcs, gruntares, infernais, mortos-vivos, por aí assim. Até agora eu criei um infernal paladino, baron druida e um morto-vivo arqueiro, que inclusive foi o que eu mais joguei até o momento. Acho que me adaptei um pouco melhor ao estilo de jogo, foi justamente de arqueiro. E eu quero saber do que vocês estão jogando, né? O que vocês preferem? Ordem ou dominação? Qual a raça aí que mais vocês estão curtindo? Deixa aí nos comentários. O português está disponível como linguagem, apesar da tradução não estar muito bem feita em várias falas. Pode ser que eles tenham usado ferramentas de IA para fazer o auxílio com a tradução, mas eu não tenho informações exatas sobre isso e em alguns trechos não existe tradução alguma. Os problemas com a tradução para mim não são tão graves, honestamente não oferecem um grande problema, e para quem não tem tanta familiaridade com o inglês, eu acho que já é uma mão na roda e ajuda bastante a você se contextualizar e entender o que trata a história e também as missões. O que realmente me incomodou é que você só consegue fazer essa escolha do idioma que você quer jogar no client. Então, antes de você entrar na tela de seleção de campeão, se você entrar no jogo e não tiver trocado, aí você vai ter que fechar o jogo e voltar para essa tela inicial, para aí sim nos menus você conseguir escolher a opção de idioma. Quanto à interface, eu achei ok, sem tantas coisas aparecendo na tela ao mesmo tempo e deixando o jogo como o grande protagonista, como deve ser. Os menus de acesso rápido são discretos e intuitivos à primeira vista. Senti falta de indicativos visuais de como formar pares, adicionar amigos, dentre outras coisas que são possíveis apenas através de comandos no chat atualmente. Notei um problema de reset automático da sensibilidade do controle da câmera e resolução do jogo, e pelo menos a parte da câmera tem sido incômoda pra mim, principalmente quando ela muda de forma abrupta durante o combate. No meu caso em específico, tornou a minha experiência de jogo bem ruim, porque eu tenho cinetose, então essas movimentações acabam me fazendo ter enjoos, e aí eu tenho que parar a gameplay, né? Eu acabei jogando bem menos até do que eu gostaria, porque eu tive que fazer sessões de gameplay, então quando eu percebi que a coisa já tava ficando esquisita, aí eu fazia uma pausa por algumas horas e aí voltava a jogar de novo. Então é uma coisa aí que eu espero que eles possam corrigir em breve. E eu quero saber também de vocês, né? Se vocês tiveram essa experiência com a câmera bugando toda, se passaram por isso, deixem aí nos comentários também. Agora que a gente falou de interface, vamos falar sobre como o personagem evolui no game. Ou melhor, não evolui, pelo menos não do jeito que a gente esperava. Seu personagem já chega no mundo no level 16, então aquela sensação de começar um personagem do zero e ganhando poder não vai rolar nesse playtest.
De cara você já pode colocar pontos na sua árvore de talentos, selecionando no máximo 2 ramos principais para ir ganhando mais habilidades e status. A progressão é bem mais rápida por missões do que apenas matando mobs, e as histórias de quests não trazem nenhuma grande inovação. A cada level upado você ganha 2 pontos para usar na árvore de talento. Bom, eu fui logo por essa linha direta de missões, né? Eu não passei muito tempo só matando mobs, e eu upei pouco mais de 2 níveis com o personagem que eu acabei jogando mais, né? Que foi com o arqueiro morto-vivo. Começar no nível 16 quebra um pouco daquela experiência gostosa que a gente tem no MMO, de começar do zero, sentir a progressão, você vai evoluindo junto com o seu personagem, mas eu entendo que não era o objetivo desse teste, então eu espero que nos próximos a gente possa testar realmente do zero para ter um pouco mais dessa sensação e entender como é que vai funcionar essa progressão do jogo. A árvore de talentos é bem grande e exige um pouco mais de tempo e paciência para você ir testando os ramos que se encaixam melhor no seu estilo de jogo. Não senti dificuldade em entender o que cada ramo oferecia e como impactaria na classe que eu escolhi por conta de experiência em outros jogos, então eu não notei nada de tão diferente nesse ponto do jogo. O único ponto de destaque aqui é que existem alguns nós dessa árvore ainda sem descrição. Sobre as Scars, eu até cheguei a ver uma, que é logo da uma missão que a gente tem que ir para uma caverna, onde tá cheio de mobs. Essa missão, inclusive, ela foi bem interessante de fazer, mas ainda não consegui pegar nenhuma dessas Scars. Então, eu não sei exatamente como a gente vai sentir o poder dela no nosso personagem. Porém, lá na tela de Scars, já é possível observar o que cada uma pode oferecer pra gente e também como consegui-la. Mas me conta aí, você já conseguiu alguma Scar no jogo? Conta aí pra gente sua experiência nos comentários. Scars of Honor é um jogo de mundo aberto onde você faz o seu próprio caminho. NPCs que podem oferecer missões geralmente têm um indicador para ajudar o jogador e também aparecem com marcas no mapa. Assim como falei no vídeo de primeiro contato, o jogo não conta com montaria, mas a falta dela não me fez sentir o deslocamento lento demais ou a gameplay monótona. Pelo caminho, fora da estrada principal, você consegue encontrar baús e elementos para coletar, como veios de extração de minérios, ervas, árvores e lagos para pescaria. Cada uma dessas atividades conta com um minigame interativo que torna a atividade menos maçante e automática, além de cada uma ter sua própria mecânica. Fontes de recursos pequenas e médias podem ser feitas solo, mas as grandes só ficam disponíveis em grupo. Eu não consegui observar uma grande variedade de paisagens ou mudanças de biomas, mas pelo menos eu senti que o mundo tá bem povoado de inimigos, o que vai tornando essa exploração, né, fora do caminhozinho principal mais interessante. E também, obviamente, né, essas atividades de coleta, elas acabam ficando legais porque você precisa ali de um jeitinho para conseguir passar pelos mobs e chegar até esses recursos. E para mim o grande ponto dessas atividades foram de fato os minigames. Cada um tem uma mecânica própria e deixa aquela atividade normalmente que de coleta, que ela é um pouco mais cansativa, um pouco mais monótona, um pouco mais maçante, torna ela mais interessante. Afinal, cada uma ela tem um jeitinho especial ali de você conseguir fazer. Então, para derrubar a árvore é de um jeito específico, para pescaria é de outro, né? Você tem que mover a barra. Pro minério também, né? Você precisa acertar o ponto certinho ali para você conseguir extrair o minério. Eu acho que o só da coleta é que realmente não tem um minigame, mas que também não chega a ser um problema, né? Eu vejo isso daí como um ponto muito forte do game até o momento. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a necessidade que você vai ter de se aliar a outros players, pelo menos temporariamente, para conseguir explorar e coletar algumas coisas. Os veios grandes, né, árvores grandes, enfim, os recursos grandes que você só pode fazer em grupo, eles, além de dar mais recursos, eles dão alguns recursos únicos que acabam sendo bem importantes, principalmente pro craft do seu personagem. Então isso acaba sendo legal porque dá um pouco mais aquela sensação de todo mundo se ajudando enquanto vai evoluindo no game. A única coisa que realmente me incomodou é que na paisagem a gente não percebe muito destaque desses pontos de coleta, digamos assim, né? Dessas fontes de recursos. Por muitas vezes eu fiquei assim, pô, eu preciso passar por árvore, mas quais são as árvores que realmente eu vou conseguir derrubar? Quais são os tipos de plantas que eu vou conseguir coletar? Acho que os veios de minério, eles ficaram muito claros e a questão da pescaria também. Mas, principalmente, né, as árvores e as ervas ali, né, do herbalismo, pra mim foi o que ficou mais escondido na paisagem. Aos poucos, né, à medida que eu fui jogando, eu fui entendendo um pouco melhor já algumas coisas
coisas que eu podia coletar, mas eu acho que pro futuro seria um ponto positivo aí que a empresa poderia fazer. Nada espalhafatoso, mas alguma coisinha ali que desse um indicativo, eu acho que já ajudaria bastante, porque senão fica aquela perda de tempo, você indo pra ver se é coletável, não é coletável, enfim, e acaba emperrando um pouco o jogo nesse comecinho. O crafting do jogo pode ser feito em bancadas nas cidades ou assentamentos e consistem na alquimia e forja de equipamentos. Existem níveis de crafting que vão te permitir construir mais coisas, e para alquimia você precisa pegar recursos para ligar a fornalha e fabricar os produtos, dando mais desafio ao jogador. A coleta e o craft são as coisas talvez que eu mais gosto em MMO, né, além dessa exploração, e eu confesso que eu tô gostando muito da forma com a qual o Scars of Honor está tratando esse ponto específico do jogo, né? Para mim foi um dos pontos altos. E ó, aprovadíssimo. E eu quero saber também de vocês, né? Se vocês curtiram esses sistemas, se já viram algo parecido, né, nesse estilo em outros jogos, deixa aí pra gente nos comentários. Agora falando em combate PvE, os inimigos do mundo aberto trazem um nível satisfatório de desafio, exigindo um bom kiting do jogador. As mortes têm tempo de respawn baixo e existem pontos de renascimento relativamente próximos. Os mobs têm um raio de agro satisfatório que te permite se esgueirar para tentar pegar recursos e também gera uma boa tensão. O PVP no mundo aberto vem desabilitado por padrão, mas através do comando /PVP-ON no chat, você fica marcado como player que tem PVP ativo, mas durante meu período jogando não encontrei ninguém marcado para fazer esse X1. Os Battlegrounds foram liberados na última metade do playtest, e nele é possível dar fila solo ou em grupo para participar da dinâmica que envolve 2 times num 5v5 para coletar almas e colocar em jarros posicionados em pontos de controle. Quem chegar a 1000 almas primeiro ou terminar com maior quantidade ao final do tempo, vence. O formato híbrido de combate parece funcionar bem. Para atacar o inimigo, você precisa clicar nele para fazê-lo de alvo e só então consegue atacá-lo. Algumas skills vão direto no alvo travado e outras você precisa mirar para conseguir acertar. Bom, eu confesso que senti um pouco de dificuldade em movimenta no WASD, aí você controla a câmera com o mouse e com os números aqui você vai utilizando as skills e parece que faltou o dedo para apertar um monte de tecla. Eu não sei se foi tanto tempo jogando MOBA, né, no caso o League of Legends ou o Core Punk, que também tem uma jogabilidade muito parecida com a do LoLzinho, e isso acabou dando uma enferrujada nesse outro estilo de gameplay, mas eu confesso que senti um pouco de dificuldade. Na verdade, o arqueiro foi que me ajudou a adaptar um pouco melhor, mas mesmo assim é meio esquisitinho. Os Battlegrounds eu nem consegui jogar, né? Eu fiquei numa fila aí por mais de 30 minutos, acabou que não apareceu ninguém aí pra formar o 5v5, por isso fica difícil avaliar, mas vamos ficar de olho aí, quem sabe nos próximos testes, ou enfim, se já vieram beta, um alpha, a gente consiga avaliar isso com um pouco mais de carinho na prática. E se você aí conseguiu, já conta aí pra gente nos comentários. E bom, depois de 7 horas aí de gameplay, a minha avaliação do Scars of Honor como um todo nesse playtest é mista, apresentando alguns pontos que me deixaram verdadeiramente encantada com a parte de exploração do mundo e principalmente, né, coleta e craft, né, principalmente a coleta, foi o mais divertido de todos. E alguns não tanto assim, né, como o problema da câmera, por exemplo, né, os controles de combate também que ficaram meio desconfortáveis, pelo menos pro que vem pro padrão. Visualmente é um jogo simples, que tem uma referência bem grande aí dos MMOs um pouco mais antigos, o que eu não vejo um problema de forma alguma, mas que também não é algo assim que me enche os olhos. A mesma coisa eu posso dizer pra trilha sonora, né? Tanto música quanto efeitos como um todo. Eu confesso que não me deram essa completa imersão, então eu, por exemplo, passei a maior parte do tempo até jogando, ouvindo uma playlistzinha que eu consegui aproveitar um pouco mais o jogo dessa forma. O game apresentou lag, travamentos que me fizeram reiniciar o jogo algumas vezes, configurações que resetavam de forma automática, stuttering, enfim, coisas que atrapalharam principalmente na hora do combate. Vale lembrar que esse jogo vem sendo desenvolvido desde 2020 pela Beast Burst, que é um estúdio indie, e que esse é o primeiro jogo deles. Então é bem natural que o desenvolvimento de um jogo com a complexidade de um MMO leve tempo até estar em estágio avançado. Me agrada muito que eles ouçam a comunidade e direcionem várias atualizações do jogo com base no que a player base passa de feedback. O problema da câmera eu acho que pra mim foi um dos principais pontos aqui da gameplay, porque por uma condição específica minha, né, a questão da cinetose, sentir esses enjoos com esses movimentos esquisitos de câmera, foi algo que afetou negativamente a minha gameplay.
Mas, apesar de tudo isso, eu acredito que o jogo tem um bom potencial e eu considero que ele esteja ali no estado de pré-alfa, né? Você consegue explorar algumas coisas, mas de forma bem resumida por enquanto. O jogo ainda não tem uma previsão para lançamento completo, mas eu acredito aí que 1 ano, 2 anos, ele já esteja no nível legal, assim, pra gente realmente testar um pouco mais, né, de uma forma mais robusta, várias mecânicas e sistemas que ele pode oferecer. Mas sabe o que não precisa de 1 ou 2 anos para acontecer? A sua inscrição aqui no canal e o seu like no vídeo. Já sinta o dedo nesse like, vai ajudar bastante o canal, né? Apoia bastante o trabalho aqui do Coreverso. E claro, né? Você continua recebendo cada vez mais vídeos que vão aparecer aqui no canal sobre os assuntos que você ama. Fechou? Pô, essa daí foi top, né? Essa daí foi top. Eu gostaria também que vocês deixassem feedback sobre o vídeo, afinal, eu também estou começando a fazer conteúdos diferentes por aqui, né, enfim, trazendo novos jogos, agora a gente trouxe um review, então eu também tô aprendendo nesse processo e queria ouvir um pouco de vocês, né, sugestões, se for o caso, ou feedbacks, para entender aí se tô indo no caminho certo, algo que vocês já estavam pensando pro Coreverso quando eu resolvi fazer essa mudança de sair só de Core Punk e expandir um pouco mais para outros jogos desse gênero. Assim vocês conseguem participar um pouco também desse processo de evolução aqui do canal. E bom, eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigada para você que ficou até o finalzinho do vídeo e a gente se vê em breve, caçando Scars, lá em Aragon. Até lá!